Bom dia, hoje está uma manhã tão bonita e eu gostaria de trazer um assunto tão importante para nós, dentro dessa série baseada na Epístola do Apóstolo João, da primeira carta de João, da série de ser cristão, aprender a ser cristão. E o tema que eu estou trazendo hoje é o maior dos nossos privilégios. É sobre isso que eu gostaria de falar. E nós vamos encerrar o capítulo 2 de João falando sobre isso. Nós estamos vendo nesses estudos, nesses vídeos, né, que nós temos feito, nessas mensagens, que a gente ousou até chamar o apóstolo João de nosso amigo João, que o motivo supremo dessa carta é que a gente passe a imitar Jesus Cristo, que a gente se esforce para parecer com Jesus. Isso é o significado da palavra ser cristão. No Antigo Testamento, essa necessidade de se parecer com Deus era chamada de o temor a Deus, né? O princípio da sabedoria. E quando a gente se esforça, irmãos, quando a gente permite que o Espírito Santo venha governar a nossa vida, a nossa natureza humana ficar em segundo plano e a natureza de Cristo prevalecer, nós sabemos que nós podemos contar com uma força superior à nossa, em tudo, para tudo na nossa vida. E nós falamos isso na nossa última mensagem, né? Quando a gente falou sobre a última hora, nós estamos num constante confronto entre decidir por Deus ou decidir pelos poderes espirituais que lutam contra Deus e que dominam esse mundo. João nesse último encontro, ele deu muita ênfase no grande perigo que existe nos falsos ensinos, nos falsos evangelhos que brotam, que saem de dentro das igrejas. Assim como o Espírito Santo inspira e continuará inspirando os verdadeiros mestres, os verdadeiros profetas, também os espíritos malignos vão continuar inspirando os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores. Isso nos mostra o quê? Que o campo de batalha é a mente humana. É na nossa mente que esse campo se desenvolve, que essa guerra espiritual acontece. João fala também que esses falsos mestres saíram de dentro das igrejas. Então, a gente conclui que pertencer a uma igreja não significa que você pertence a Jesus Cristo. Deveria, mas nem sempre isso é uma verdade. E João conclui naquele último encontro que nós vamos estar sempre aprendendo da vida, mas que a unção, o ensino que o Espírito Santo já está ministrando no seu coração e no meu, já é suficiente luz para que a gente caminhe nesse mundo. Coisa bonita, né, irmãos? Por isso que ele falou que nós estamos dentro da última hora, e essa última hora acontece todos os dias, né? Ela é marcada pela apostasia. O que é apostasia? É um falso ensino, um falso evangelho. E pelo esfriamento do coração das pessoas, que é fruto desse falso ensino. Então hoje vamos avançar até o final do capítulo. Vamos começar falando aqui do verso 22 e 23, quando ele diz assim: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Olha que coisa. Repare a ênfase no publicamente. Negar que Jesus é o Cristo, negar que Jesus é o Cristo significa negar que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus. E essa é a grande mentira que varre a humanidade. Na Europa, na totalidade da Europa, nas Américas, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, a partir do século XIX surgiu uma teologia extremamente diabólica, chamada teologia liberal, que fazia uma interpretação linguística da Bíblia. E esses teólogos que defendiam esse movimento diziam que a Bíblia e os milagres relatados na Bíblia eram mitos, era da tradição de grupos humanos. E isso entrou dentro das igrejas, entrou dentro dos seminários, e isso conseguiu permear a mente e a fé de grande parte dos países que foram varridos por elas.
Se você for a Nova York, bem ali no centro de Nova York, perto ali da Quinta Avenida, tem uma catedral belíssima, antiga, que foi construída no século XX, né, pela família do Nelson Rockefeller, que era um adepto da teologia liberal. Está lá, é uma igreja da teologia liberal. Dietrich Bonhoeffer, esse teólogo, esse pastor luterano alemão, que a gente toda hora está citando ele como exemplo de um homem de Deus, né, que morreu enforcado pela Gestapo no ano de 1945, no final da Segunda Guerra. Ele foi preso e foi morto porque ele não permitiu que o nazismo entrasse dentro da sua igreja. Então, essa foi a grande principal razão dele. Então, mas final da década de 20, início da década de 30, antes do nazismo começar a surgir com força total na Alemanha, ele passou alguns meses nos Estados Unidos, mais exatamente em Nova York. E em Nova York ele frequentava todas as igrejas. Se você vê nas cartas de Bonhoeffer, ele fala: eu não consigo encontrar os evangelhos, as escrituras sagradas nas pregações que são feitas nessas igrejas. Ele só foi encontrar o verdadeiro evangelho nas igrejas dos negros americanos lá em Nova York, lá no bairro do Harlem. Olha só, irmãos. E Dietrich vai ser um profeta porque ele fala do câncer que isso iria causar, o que a teologia liberal iria trazer e trouxe. Ele falou: todo o Ocidente, a Europa, tudo isso, Estados Unidos, Canadá e agora América do Sul também, vai fazer que as famílias sejam desintegradas, que o divórcio cada vez aumente mais, que haja apologia para práticas que Deus abomina. E assim por diante. Apologias diversas de homossexualismo e outras coisas também. Nada contra os homossexuais, irmãos. Não estou aqui para fazer acusação contra ninguém. Estou apenas dizendo que as palavras dele refletiram e estão se tornando uma realidade cada vez mais tenebrosa no nosso mundo. O evangelho, quando veio para o Brasil, o brasileiro é um povo místico, é um povo que ama a magia, né? A invocar os poderes espirituais para obter favores. Isso fez que e o evangelho se misturou com isso em muitas igrejas, em muitas denominações. Então, as pessoas tendem a olhar Jesus Cristo como uma espécie de um Papai Noel, aquele que vai te dar um casamento, aquele que você tem 2 lojas, vai ganhar 10 lojas, você está desempregado, vai ganhar, daqui a pouco você vai ser patrão rico, empresário rico, enfim, é aquele que você está solteiro e vai te dar um casamento, é o Papai Noel rico, que está sempre pronto a nos dar coisas que a gente pede. Muitos acham que Jesus é isso. Muitos falsos ensinos dizem que Jesus é uma espécie de segurança, sabe? Aquele cara que vai atrás de você. Imagina aquele segurança de óculos escuro, de terno, que fica olhando um lado para o outro para ver se vier uma bala perdida sobre você, para ver se algum mal vai acontecer contigo. Então ele é uma espécie de segurança, está ali para te guardar, te cuidar. Parece aquela música do Jorge Benjor, né? Quando ele faz uma apologia à entidade da Umbanda, quando ele fala sobre as armas de Jorge, né? Que as armas de Jorge vão fechar o corpo dele contra os inimigos. Muitos acham que Jesus faz isso. Muitos acham que Jesus é o médico que nos cura de todas as doenças. Você não precisa tomar vacina contra o Covid. Você não precisa usar máscara. Você não vai. Se tiver um câncer, basta você repreender o câncer. E aí a gente vai vendo que todos esses falsos ensinos sobre a pessoa de Jesus falham. Por que falham? Porque não são verdadeiros. Qual é o ensino verdadeiro? É o ensino que está no credo cristão. Ele é unigênito com o Pai. Quer dizer, ele e o Pai, Deus Pai, são da mesma essência. Em outras palavras, ele é Deus. Se Jesus é Deus, ele é soberano e criador de todas as coisas, porque o próprio Evangelho diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e com ele, e sem ele, nada do que foi feito existe. Então,
Se ele é Deus, a minha vida é governada por ele. A soberania dele é que vai ditar a regra da minha vida. Quando ele diz, eu e o Pai somos um. Quando ele diz, ninguém vem ao Pai sem ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Todo o ensino do Novo Testamento, a pregação dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos que estruturaram a igreja, dizem que o homem só pode ir a Deus através de Jesus Cristo. Eu só posso conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Eu não tenho como me aproximar de Deus sem ser através do Cristo. Negar isto é você arrancar de Cristo a sua divindade. Se você arranca a divindade dele, ele vira um filósofo, ele vira um Marte, ele vira um político, ele vira um homem com uma ética fantástica, mas não é Deus. Ele é Deus. E a gente precisa ter isso muito claro, porque Jesus ainda falou o seguinte, se eu tiro a divindade do Cristo, toda a proteção de Deus, todo o arrimo de Deus sobre a minha vida é retirado. Porque eu estou chamando Deus de mentiroso. Jesus falou, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos do meu Pai na presença de Deus. Então, o ensino do Novo Testamento, ele é claro, eu só posso conhecer a Deus conhecendo a Cristo. Cristo é Deus recebível. Eu sempre estou falando isso aqui. Então, entendem, é impossível separar Deus de Jesus. Porque se eu faço isso, eu perco todo o conhecimento que eu tenho, que Deus me revelou na sua palavra. E não só perder o conhecimento. O mais perigoso é que eu vou estar num estado muito perigoso, porque eu estou traçando o meu destino para viver de forma separada por toda a eternidade de Deus. E o que vai sobrar, irmãos? Só trevas, dor e sofrimento. Então, essa é a mentira mestra. Essa é a mentira que vai fazer que haja uma separação eterna de Deus. A nossa comunhão depende da resposta que eu dou a Jesus. Ele ser o Senhor da minha vida. Ele morreu por mim, ressuscitou, subiu aos céus, depois de 3 dias está assentado à direita de Deus, onde vai vir reinar para todo sempre. Esse é o credo cristão. Essa é a verdadeira resposta. Negar a Jesus é estabelecer uma mentira mestra, é abandonar a fé. E a nossa fé se baseia em 3 confissões. Primeira, que Jesus é o Filho de Deus, tem a mesma natureza de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Segundo, ele é o Senhor, toda a autoridade sobre os céus e as terras estão sobre ele. A minha vida pertence a ele. Eu estou sob domínio dele. Assim como toda a criação está debaixo das mãos dele. Terceiro, ele é o Messias prometido. O Messias prometido para Israel. A minha fé cristã depende única e exclusivamente da minha comunhão com Jesus. Por isso que João está falando, se eu nego o filho, eu perco o pai. Vamos continuar. 24 a 27. Versos 24 a 27. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, eu vou perder a vida eterna, irmãos. Escrevo essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não preciso que alguém os ensine, mas como essa unção, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele tal como ele os ensinou. Está aí, irmãos. A unção que eu recebi do Espírito Santo, e o Espírito Santo foi enviado pelo próprio Cristo. A missão do Espírito Santo é pegar um holofote e apontar para Jesus. O Espírito Santo hoje só está na terra porque Jesus morreu na cruz. E deu a permissão legal diante de Deus, por ele ter recebido toda a nossa punição e todos os nossos pecados, para que o Espírito Santo viesse
e pudesse atuar sobre nós e nos transformar. E ele está dizendo, isso é uma unção que gera conhecimento de Deus, conhecimento espiritual que o homem natural não entende. No judaísmo, a unção era feita com azeite, que significava uma separação. Você pegava até os utensílios que eram usados no templo, no tabernáculo, ungia com azeite consagrado, dizia que aqueles objetos foram separados para o serviço de Deus, ao culto de Deus, não podia ser usados de outra forma. Os sacerdotes recebiam essa unção, os reis de Israel recebiam essa unção e os profetas. Poucos, muito poucos, privilégio para poucos. Mas agora nós temos o maior dos privilégios. O maior de todos os privilégios é que agora nós fomos ungidos pelo Espírito Santo. Por isso que um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite. Né? Dizendo que nós fomos separados. É aquilo que está em Efésios. Nós somos o penhor da herança. Agora recebemos o selo do Espírito. E agora somos penhor da herança para sermos resgatados no dia da volta de Cristo. Além disso, além dessa unção normal, havia unção em Israel ao sumo sacerdote. Era considerada a unção suprema. Né? E a Bíblia fala que o nosso sumo sacerdote é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Então, reparem, queridos, tudo isso mostra para a gente que Jesus é o Messias. Messias é uma palavra hebraica que significa Messiá, que na realidade foi traduzida para o grego como Cristo. O que significa Messiá? Significa Cristo. E o que significa Cristo? O ungido. Só existe um ungido. Chama-se Jesus Cristo. Quando ele recebeu essa unção? Porque a Bíblia fala em Filipenses que ele se esvaziou da sua divindade. Ele veio para a terra como um homem comum, como um bebê frágil, e até os seus 30 anos de idade viveu como um homem comum. Quando ele desce as águas no batismo ali de João Batista, os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre ele. Ali ele recebeu uma unção. Ali ele se tornou o Cristo, o ungido. E durante 3 anos e meio, o seu ministério vai ser o único ser humano na face da terra que foi 100% guiado por Deus. Conduzidos por Deus. Por isso que ele fala, eu e o Pai somos um. E depois ele recebe de volta toda a glória que ele perdeu ao encarnar aqui, depois da cruz do Calvário, e ressuscita com um corpo de glória. Então essa é a base da nossa fé. Essa é a base. O cristão, para o apóstolo João, é aquele que permanece nessa verdade ensinada e se submete a essa verdade. Essa é a evidência que o Espírito Santo está nele. Não é o falar em línguas que diz que você está com o Espírito Santo. É uma manifestação, mas não é uma manifestação obrigatória. Né? A verdadeira manifestação do Espírito Santo é essas verdades estarem presentes em você. Porque aí você vai ter condição de rejeitar toda mentira, todo falso ensino, permanecendo para sempre em Cristo. Verso 28, João continua. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Quando ele voltar com poder e glória, não tenham com que se envergonhar. Jesus vai contar isso de uma forma fantástica na parábola das 10 virgens. Essas 10 virgens simbolizam a totalidade da igreja, né? Quando o noivo chegava, no tempo da Palestina de Jesus, ia na frente um homem anunciando, o noivo chegou, e as pessoas eram convidadas para bodas do casamento. Depois que o noivo entrava na festa, as portas eram fechadas, não entrava mais ninguém. Então Jesus está falando isso, que ele vai chegar, e ele chama a igreja, a totalidade de 10 virgens, falando da pureza da igreja. Só que ele fala, todas as virgens tinham lâmpadas, ou você pode imaginar lamparinas, que davam uma luz, que eram alimentadas pelo azeite. Tudo isso simboliza a presença do Espírito Santo em nós.
Jesus fala, metade dessas virgens, 5 delas, estavam com as lâmpadas cheias do azeite, quer dizer, a presença do Espírito Santo nelas o tempo todo. Mas as outras 5 estavam dormindo, não se prepararam, não foram atrás, não buscaram, não se esforçaram, não buscaram a palavra de Deus, não fizeram do seu estilo de vida um estilo de vida guiado pelo Espírito Santo. E quando elas veem que Jesus está voltando, elas vão para as que têm óleo e pedem, me dá aqui o óleo, divide comigo. Elas falam, não podemos dividir. Se a gente dividir o azeite da nossa lâmpada, da nossa lamparina, vai faltar para nós. Não, vão aí pelo comércio e comprem esse azeite. É o que acontece hoje, né? O evangelho virou moeda de troca, venda, política e outras coisas terríveis que a gente vê aí. O que é que acontece? O noivo entra, essas 5 virgens que estavam com as lamparinas cheias de azeite entram e vão celebrar, as outras 5 chegam depois e Jesus fala, eu não conheço vocês. Coisa terrível. Que Jesus não chegue no último dia, irmãos, e fale isso para nós. A melhor maneira para a gente manter a nossa unção cheia do azeite do Espírito é nos preparar todos os dias, como se Jesus estivesse chegando hoje. E como é que a gente se prepara? Nunca esquecendo da sua presença. Muitas vezes a gente pisa tanto na bola, a gente comete tantas falhas que a gente esquece que o Espírito Santo habita em nós. Nós pecamos diariamente, irmãos. Mas João mesmo diz que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então, para mim, para você, para todo ser humano, vai chegar um dia que a vida vai acabar. E todos nós estaremos diante da presença de Deus e todos nós estaremos de pé na presença do Filho de Deus. Vai chegar um momento que a gente vai se levantar e se despedir desse mundo. Por isso que a Bíblia fala, ó homem, prepare-se para encontrar com teu Deus. Se Jesus tivesse sido apenas uma lembrança, distante, obscura, confusa, mentirosa, esse chamado para esse encontro, você vai estar se encontrando com um estranho. E isso é muito triste, porque o nosso futuro fica muito incerto. Jesus mesmo falou, eu profetizei no seu nome, eu fiz cura no seu nome, falando, sai de mim. Eu não conheço vocês que praticam a iniquidade. Muitas religiões se dizem cristãs, irmãos. E eu não estou aqui para criticar religião nenhuma. Nenhuma. Eu estou aqui para defender a verdade do Evangelho. Não se sinta ofendido com o que eu vou falar. Mas todos esses ensinos que digo, peça à mãe que o filho obedece, peça ao santo tal, que é o santo casamenteiro, o santo que guia os motoristas, ou então você vai reencarnar várias vezes e cada vez você vai vir melhor. Tudo isso são falsos ensinos, irmãos. Isso não leva a Jesus como Deus. Como Deus. Durante a nossa vida, nós precisamos ter consciente o tempo todo da presença de Cristo. No nosso dia a dia. Vivermos e andarmos e conversarmos com Deus. Para que esse chamado de Deus seja um chamado familiar. Para que a gente aprenda a conhecer. Para que um dia que a gente entrar na presença de Deus, onde o véu vai ser removido para sempre, todos os sentidos nossos não funcionarão mais, e o tempo não vai mais existir, que a verdade do fim dessa vida chegará, a maneira que nós vivemos, como nós vivemos, vai dizer se eu vou encontrar um Deus estranho ou se eu vou encontrar o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus amoroso que vai me receber de braços abertos. A prova, João termina aqui no verso 29, quando ele fala, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Prática de justiça. A única maneira de saber se uma pessoa está em Cristo é, primeiro, se ela nasceu de novo.
se ela sofreu um processo de transformação na sua mente, de arrependimento, de transformação. Não que ela vai ser uma pessoa perfeita, nós estamos longe disso. Nós vamos pecar diariamente, irmãos, cometer falhas. Mas nós estamos caminhando em direção ao alvo. Nós estamos buscando ter uma vida reta. Isso é o nosso objetivo. Lábios que confessam o seu nome. Isso vai ser confirmado ou vai ser desmentido pelas coisas que nós praticamos no nosso dia a dia. São Francisco de Assis falava uma coisa fantástica. Ele falava, pregue o Evangelho a toda criatura, mas de preferência de boca fechada. O que ele queria dizer com isso, irmãos? Como é que eu posso pregar de boca fechada? Ele está dizendo, as suas atitudes valem mais do que as suas palavras. Se as suas atitudes mostram que você tem Jesus no coração, que o Espírito Santo é a Assunção, está te guiando todos os dias, não precisa você falar nada. Basta as pessoas olharem para você e elas vão ver Cristo em você. Está aí, irmãos. Que a gente possa ser que nem essas 5 virgens, para que quando o noivo chegar, nós estejamos preparados para receber. Esse é o maior de todos os privilégios. Deus abençoe sua vida. Amém?